Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos a mais um vídeo de 60 minutos falando sobre a frase do nosso mestre Shinran Shonin, que é: Ichinen é a fé sem a mente dupla, Futa Gokoro. Por isso ela é chamada de Ichinen, né? Essa é a frase que em japonês é: Ichinen toyu wa shinjin, futa gokoro naki ga yue ni ichinen to iu. Não é? Essa frase é a frase do Shinran Shonin, não é? Que consta, vamos lá, né? Vamos ficar bem embasados hoje, né? Estou aqui com o livro Por que Vivemos, Naze Ikiru, do professor Kentetsu Takamori. E o que interessa nesse livro é somente o capítulo 11, né? E no capítulo 11, eu coloquei aqui, estou aqui com a página referente ao assunto de hoje. Tá aqui a página que consta a frase Ichinen toyu wa shinjin, futa gokoro naki ga yue ni ichinen to iu, kyogyo shinsho. Embaixo está um número que eu coloquei aqui com caneta. Tem o número 352. E embaixo tem, entre colchetes, 4-6, ou seja, doutrina budista número 4, pergunta número 6, certo? E o de cima, 352, né? Página 352 do livro do Shinshu Seiten, esse livro aqui, né? Que parece uma Bíblia, não é? Mas não é Bíblia, não. Isso aqui são textos budistas, né? Shinshu Seiten. E não tem nada que seja cristão, né? Estou falando aqui de budismo, né? Portanto, não tem nada que ver com qualquer outra religião, como cristianismo, judaísmo, islamismo, etc. Muito bem. Dito isto, eu falei o quê? Que na página 352 tem a frase Ichinen toyu wa shinjin, futa gokoro naki ga yue ni ichinen to iu, né? Está aqui, ó. Está aqui a frase Ichinen toyu wa shinjin, futa gokoro naki ga yue ni ichinen to iu, né? Será que ele foca? Consegue focar? Página 352, né? Muito bem. E também eu falei também que é doutrina budista número 4, né? Doutrina budista número 4, pergunta número 6. E está aqui esta é a página aqui deste livro explicativo, que explica essa frase. Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen, não é? Muito bem,
o que é, vamos falar do que? Do Ichinen? Vamos falar da fé? Eu acho melhor, mais didático, falar da mente dupla, né? Futa Gokoro. O que é a mente dupla? Está aqui explicado de modo bem claro. Taskaru yoni omotari. Às vezes você pensa que será salvo. Taskaranai yoni omotari. E outras vezes você pensa que não será salvo. Mida no hongan utagai hakara o kokoro de. É a mente que duvida e vamos dizer, avalia, também está correto, mas para ficar mais claro, é a mente que pensa assim ou assado em relação ao voto do Buda Amida, à promessa do Buda Amida, né? É a mente que duvida e pensa assim ou assado em relação à promessa do Buda Amida, né? É a mente que duvida do voto da promessa do Buda Amida. Essa parte é bom explicar, né? O que é essa mente que duvida e diz e supõe, né? Acredita que a promessa do Buda Amida vamos dizer, é X ou é Y, não é? Vamos tentar explicar melhor. É a mente que acredita, está na fase do acreditar na promessa do Buda Amida, mas não tem a certeza, né? Que a certeza só vai ocorrer quando a pessoa adentra o mundo do Ichinen, o mundo da fé, né? Então a mente dupla é uma mente que conforme eu disse, às vezes pensa que vai ser salvo, né? Às vezes fica muito esclarecido, não sei o que, né? E outras vezes fica numa tremenda treva, né? Num tremendo inferno. E também, claro, a mente fica cheia de pontos de interrogação, fica cheia de dúvidas, né? Essa mente, Taskaru yoni omotari, ora pensa que vai ser salvo, Taskaranai yoni omotari, ora pensa que não será salvo, Mida no hongan wo utagai hakarau kokoro de, é a mente que duvida e tem um verbo que eu estou querendo encontrar, é uma mente que duvida e especula, né? Uma mente que duvida e especula em relação à promessa do Buda Amida, né? É uma mente que duvida e é uma mente que acredita que a promessa do Buda Amida é assim ou é assado. Como é que eu diria, em outras palavras? Bom, vamos esclarecendo isso aos poucos. Então, é a mente que duvida da promessa do Buda Amida. Hongan Giwakushin é a mente da dúvida em relação à promessa do Buda Amida. Hongan Giwakushin. Gijo, a mente que duvida da promessa do Buda Amida. E Mumyo no Yami. Mumyo no Yami é mente escura, a mente em trevas, né? Hoje em dia é falado mais a expressão
mente escura, né? A mente dupla é a mente escura, né? Pela minha forma de explicar, uma maneira mais compreensível de explicar essa mente dupla é dizer assim, é o mundo do aspirante a Buda, né? Vamos dizer assim, a mente dupla como é o mundo do aspirante a Buda, né? É uma mente que oscila entre crença e descrença, né? Eu, particularmente, sou um aspirante a Buda. Eu ainda não sou Buda, né? Ainda não fui salvo pela promessa do Buda Amida. Então, eu vivo no mundo da mente dupla. E, evidentemente, como talvez muitos percebam aí, estou com a mente, vamos dizer assim, provisoriamente clara, né? Esclarecida. Ou seja, eu estou a mente que oscila entre crença e descrença, aqui agora estou com a mente da crença. Porém, eu estou ciente, evidentemente, que essa crença é uma, vamos dizer assim, é uma dádiva provisória do Buda Amida ao Hideo Yahiro, compreende? Porque, evidentemente, essa mente da crença vai se tornar novamente a mente da descrença, né? Uma mente que oscila, né? Então, é dupla, né? É dupla, é uma mente dupla, é um mundo do aspirante a Buda, né? O mundo do aspirante a Buda se caracteriza pela mente dupla, né? Bom, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui em relação ao mundo do aspirante a Buda, né? E também faz parte da minha atual, do meu atual entendimento, né? A minha mente que oscila entre crença e descrença, aqui e agora está no estado de espírito, vamos dizer assim, da crença, né? É uma mente que está bastante alegre, não é verdade? Ora, bastante alegre circunstancialmente, né? Daqui a pouco, né, chegará novamente o sentimento, vamos dizer assim, de descrença e de dúvida, né? E de sofrimento e de inferno, etc, etc. E no meu atual entendimento em relação à mente dupla, tem uma coisa que eu queria dizer e fugiu um pouco da minha cabeça, mas eu vou lembrando aí sobre essa coisa da mente dupla. Estou quase lembrando. Que é o seguinte. Uma constatação, assim, muito, assim, que eu acho muito importante em relação a essa frase do Shinran Shonin: Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen. Uma constatação é o seguinte: quando a gente está sofrendo, a gente está naquela luta, né? A mente, ela fica meio que buscando se agarrar, né, em alguma coisa, né? Buscando uma resposta, né? Quando você está na mente de descrença,
é sofrimento, é uma procura, né? E é claro, é uma luta árdua, não é verdade? E quando você está nesse estado de espírito, assim, de procura, né? Evidentemente, você até esquece, né? Dessa frase, né? Que é, vamos dizer assim, fundamental, né? É uma frase fundamental. Itinem, a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Itinem. É uma frase fundamental, mas quando o estado de espírito é de treva, de sofrimento, você se esquece, né? E o que eu quero dizer é que, assim, na minha atual compreensão, né? E é claro que isso já aconteceu também outras vezes, não é? Quando a mente passa vamos dizer assim, da dúvida para o entendimento, né? Nessa oscilação de dúvida e entendimento, você já está compreendendo a mente dupla, né? É uma mente que oscila entre entendimento e dúvida, entendimento, dúvida, entendimento, dúvida, entendimento, dúvida. E no meu atual entendimento, né? A conclusão, isso eu já tive outras vezes também, mas eu vou dizer novamente, qual é a conclusão? É de que o mundo do aspirante a Buda se resume em duas mentes e só. Não são 3, 4, 5, 6 ou qualquer coisa que seja, né? São apenas duas mentes, né? Por isso que é mente dupla, né? Então, quer dizer, o que é esse conceito de mente dupla? Vamos dizer assim, o conceito de mente dupla é, do ponto de vista do aspirante, é um local, vamos dizer assim, do máximo entendimento que o aspirante pode chegar, né? O aspirante não pode chegar mais do que isso, né? Quer dizer, ele é o, vamos dizer assim, é a conclusão filosófica do ponto de vista do aspirante a Buda. O aspirante a Buda não é capaz de ir além dessa compreensão, né? Em outras palavras, não existe uma compreensão maior do que a compreensão de que o mundo do aspirante a Buda é um mundo da mente dupla, não é? Isso é uma coisa que eu queria frisar bastante, é que não existe nada além disso, né? O mundo do aspirante a Buda é um mundo de uma mente que oscila em dois estados de espírito e somente isso, né? Estado de espírito de dúvida e estado de espírito de entendimento. São esses dois estados de espíritos apenas, né? Que fazem parte do mundo do aspirante a Buda, né? Isso que eu gostaria de frisar bastante, não é? E é um exercício também, claro, que motivado pela força do Buda Amida, que vai conduzindo, né, o Hideo Yahiro, a minha pessoa, até a salvação. E o Buda Amida, pela minha intuição, o Buda Amida quer que eu frise bastante esse aspecto, para que eu não me perca, talvez, não sei, né? Mas também para, enfim, não sei qual é a finalidade que o Buda Amida, né? Qual é o porquê do Buda Amida querer que eu fale, que eu frise, né? Que eu coloque em destaque essa coisa de que do ponto de vista da filosofia,
o conceito de mente dupla é o conceito final, é o conceito derradeiro. Não existe nada além disso, né? Talvez para quando vier o outro estado de espírito, que é a dúvida, que é o inferno, eu tenha pelo menos uma noção de que é a mente dupla no seu estado da dúvida, né? Pelo menos uma mínima noção de que essa mente é uma mente que oscila e que faz uma passagem da dúvida para o entendimento, né? E é só isso, né? Isso é o que eu talvez deva, né, ter ciência, não é? Agora, com relação ao meu interlocutor, em relação a esse vídeo, aí eu já não sei, né? Não sei se Buda Amida quer, né, que fulano, beltrano, cicrano, né, também receba essa informação, né? Isso eu já não sei. Mas eu prefiro acreditar que é por conta da minha busca filosófica, né? Da minha salvação, né? Essa é a opção mais, assim, segura, né? Tudo que eu falo é por conta da minha salvação, né? Tudo que eu faço é trabalho do Buda Amida me conduzindo até que ele me embarque no seu navio da grande compaixão, que é o Namo Amida Butsu, né? Essa é talvez filosoficamente seja a concepção mais racional, não é? Todos os meus atos, todas as minhas ações. É o trabalho do Buda Amida querendo me embarcar no Namo Amida Butsu e querendo me transportar no mundo da fé, no mundo búdico, propriamente dito, né? Que é o Ichinen, né? E aí essa gravação às vezes tem aliás, eu não gostaria muito de falar sobre isso, mas enfim, às vezes tem um tom professoral, mas é porque talvez isso faça parte da natureza, né, do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda pensa, né, que o aspirante a Buda vamos dizer assim, é uma pessoa que está no mundo da ilusão, né? Eu sou um aspirante a Buda e tenho consciência de que vivo no mundo ilusório, né? No mundo de sonho e fantasia, né? No mundo da ilusão, né? E é isso, né? Essa uma coisa importante, né? Acredito eu. Que é o trabalho do Buda Amida, né? Deixar bem claro essa coisa da mente dupla, né?
Em inglês é chamado de duplo coração, double heart, né? Double heart. Capítulo 11, chapter 11. Eu não sei falar muito inglês, mas está aqui. Its name is so called because it does not have a... Ai, que vergonha. Double heart. Futa Gokuro. Né? Que vergonha falar inglês. Bom, será que eu encerrei o assunto da mente dupla, né? Talvez fique, aconteça o silêncio por conta de um sentimento meu aqui agora de não ter uma preocupação professoral, sabe? Né? Eu não... É claro que no começo tinha essa coisa didática, né? Mas, assim, o que interessa mesmo o que interessa mesmo é sentir, vamos dizer assim, o trabalho do Buda Amida, né? O trabalho do Rei dos Budas. E porque eu estou num estado de espírito de crença, né? E evidentemente esse estado de espírito vai mudar para um estado de espírito de descrença, de sofrimento, né? Enfim, aí é uma intuição em relação ao processo da minha salvação, né? Ao trabalho do Buda Amida, né? E aí eu estou assim fazendo esses vídeos assim de 60 minutos, né? Mas me parece que esse vídeo aqui vai ter menos tempo, talvez, né? De qualquer modo, a mente dupla é um mundo... A mente dupla é um mundo... É uma... Eu queria falar de um outro aspecto, né? Que é o próprio entendimento, né? E aí o vídeo pode se estender um pouco mais. É claro que na vida é sempre bom, vamos dizer assim, e existe a frase lá, famosíssima, aceite que dói menos, né? Aceite. Aceite as circunstâncias, assim, incômodas, né? Aceite, né? Que dói menos. Né? É claro que é a poderosíssima força do Buda, do Rei dos Budas, né? No final das contas, né? A Buda Amida quer que eu fale, né? Mais sobre esse entendimento, né, da vida, né? A compreensão, né? Essa compreensão
atual, né, da vida, logo virá uma dúvida, né? Logo virão pontos de interrogação. Agora, existe uma outra probabilidade também, né? Qual é essa probabilidade? Né? Vocês podem até imaginar, né? Qual é a outra probabilidade? É o encerramento do trabalho do Buda Amida, né? O que é o encerramento do trabalho do Buda Amida? É a minha salvação, né? É eu ser colocado no mundo da fé. É eu tornar-me um Buda, né? Propriamente dito, né? Deixar de ser aspirante a Buda. Aí é o encerramento do trabalho do Buda Amida, né? É claro que quando a mente está na mente do entendimento, né? Quando o estado de espírito é de entendimento, aí a gente... Qual é o exercício, qual é o sentimento que acaba surgindo? E agora, Amida Butsu, que mais que falta? Que mais que falta para que eu seja salvo, né? Que mais? O que mais que falta, mestre? É assim que eu penso, né? Que mais que falta, mestre, para que eu seja colocado a bordo do Namo Amida Butsu, né? É assim que eu penso, né? Esse é o estado de espírito, né? Que a gente fica por conta dessa clareza, né? Do entendimento, né? E aí, evidentemente, essa gravação também, a gente acaba, vamos dizer assim, acreditando, né, acreditando em que seja trabalho do Buda Amida, né, trabalho do Rei dos Budas, trabalho do Buda Supremo. Não, essa crença, evidentemente, é muito forte, né? Do contrário, eu não estaria fazendo aqui, falando sobre o meu entendimento aqui para um interlocutor, né, imaginário, né? Nem me iludo em relação a isso, porque no mundo dos Budas não existe novidade, né? No mundo búdico não há novidade, né? Tudo que o aspirante faça, por mais fantástico, tudo que o aspirante faça, por mais fantástico que se pareça, né? Do ponto de vista dos Budas, não tem nada de novidade, né? O que o aspirante a Buda faz, por mais fantástico que seja, extraordinário que seja, do ponto de vista dos Budas, não é nenhuma novidade. Não existe novidade no mundo dos Budas, né? Tudo que o aspirante faça não é nada, né? Ponto de vista dos Budas. Por quê? Friso novamente. No mundo dos Budas não existe novidade, né? Não existe novidade no mundo dos Budas, no mundo búdico, né? Não existe novidade no mundo dos Budas, né? Mas isso também é uma coisa que é uma informação que já vem na minha vida. As vozes do inconsciente coletivo são realmente a base, né? Dessa crença. Ou seja, não existe novidade
o aspirante, por mais fantástico, por mais assim extraordinário, genial que seja o aspirante a Buda, do ponto de vista dos Budas, é apenas um aspirante a Buda, né? E aí, realmente, talvez o sentimento de humildade do Hideo Yahiro, como aspirante a Buda, é o que vem à tona, né? Eu preciso realmente ser humilde, né? Como aspirante a Buda, né? E o que é esse sentimento de humildade de aspirante a Buda? Esse sentimento está resumido na frase: aceita que dói menos, né? Aceite que dói menos, né? Muito embora a gente queira, vamos dizer assim, revidar, não é? As vozes do inconsciente coletivo. Não é motivo para revidar. É melhor aceitar do que revidar. Por mais que doa, né? Se eu aceito, doerá menos, né? Então eu devo aceitar as vozes do inconsciente coletivo, né? Por mais que sejam de muita dor. Porque do ponto de vista dos Budas não existe novidade, né? Para os Budas já sabem daquilo que você, aspirante a Buda, não sabe, que é o futuro, né? O aspirante a Buda não sabe. Eu, Hideo Yahiro, aspirante a Buda, não sei do futuro, né? E os Budas sabem, evidentemente, do futuro, né? Então não existe nenhuma novidade no mundo dos Budas, né? Devo ser humilde e aceitar o inconsciente coletivo, as vozes do inconsciente coletivo, né? Porque assim vai doer menos. Vou tirar proveito das vozes que vêm do inconsciente coletivo, né? Vou tirar proveito e vai ser útil para que eu avance mais e mais com a máxima velocidade até o embarque, né? No Namo Amida Butsu, né? Aceite que dói menos, Hideo Yahiro. Aceite que dói menos. Por exemplo, aceitar o quê? Aceitar que a aula de budismo não é uma conferência, não é uma palestra realizada numa universidade, né? Em que você está lá de olhos abertos, arregalados, por conta da novidade que você vai ouvindo daquele professor doutorado em não sei o que, não é verdade? No budismo você vai ouvir as mesmas coisas, né? As coisas básicas que você fala, isso eu já sei, né? E aí você tem que ter essa humildade, né? De aspirante a Buda. Você é um aspirante a Buda, né? E aí tem que ter humildade e ouvir as mesmas coisas e não as novidades, né? Que você quer ouvir, né? Ah, que mais que falta, mestre Amida Butsu, né? Eu já vi que essa gravação aqui novamente vai ter 60 minutos. E aí novamente vou fazer esse trabalho de colocar no YouTube, colocar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no TikTok.
E também no WhatsApp, né? Se for o caso. Ah, para quê? Porque é o Buda Amida que quer. O Buda Amida que quer que eu faça isso, né? Essa é a intuição, né? Mesmo porque eu vou ter que cumprir esses 60 minutos, né? Já que eu estou falando tanto que eu vou fazer um vídeo de 60 minutos, né? Muito embora eu não queira. Eu queira cortar esse vídeo. Mas ao que tudo indica, esse vídeo vai durar 60 minutos. E aí, assim, se não há, vamos dizer assim, uma preocupação didática, né? Qual é a preocupação que há? Não sei. Talvez, o fato de que o budismo trata de coisas de instantes, né? Inspirar o ar, expirar o ar, né? O budismo, ele dá muita importância a fração de tempo, né? Por isso que tem o Ichinen, né? O Ichinen é a menor fração de tempo, né? Cada instante, vamos dizer assim, está surge a morte, né? Cada instante, a morte ocorre num instante, não é? Enfim, uma das coisas do aspirante, né, que o aspirante ele não enxerga essa coisa da impermanência, né, essa coisa da morte, não é? E aí, enfim, do ponto de vista do budismo, a gente está de cabeça para baixo, né? Não existe nada búdico, né, na mente do aspirante a Buda, né? Se passa a ter budismo na mente do aspirante a Buda, é a própria força do Namo Amida Butsu, né? É o Namo Amida Butsu trabalhando no aspirante, né? Enfim, existe uma necessidade de uma gravidade, uma seriedade, né? Existe um sentimento, uma sisudez aqui, seriedade por conta de que o budismo é uma coisa extremamente
grave e extremamente séria, né? Porque, enfim, a gente... É como se eu tivesse trazendo o budismo para a mente do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda não tem nada de budismo na sua mente. Então a gente vai tentando trazer o budismo para a mente do aspirante a Buda, né? Eu, Hideo Yahiro, aspirante a Buda, não tenho nada de budismo, né? E o detalhe da morte, né, é uma coisa que realmente a gente está totalmente anestesiado em relação a essa verdade, né, que é a morte, né? Os outros morrem, as pessoas, os outros morrem, né? Enfim, a morte é um assunto que não está na estrutura do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda não tem como pensar na morte, né? Porque o aspirante a Buda não tem estrutura para pensar na morte, né? O aspirante a Buda é feito de desejo, raiva e inveja, né? Portanto, a minha estrutura é de desejo, raiva e inveja, e não de morte, né? Eu sou feito de desejo, raiva e inveja. E a morte? Não faz parte da minha estrutura, né? Por isso que a gente está de cabeça para baixo, né? Talvez nesses 13 minutos finais aí, talvez exista uma exigência minha ou do próprio Buda Amida, né, de que eu pense naquilo que é essencial, ou seja, na morte, né? Talvez eu devo aproveitar essa ocasião desse entendimento da mente dupla, né, para trazer a morte no assunto, quer dizer, trazer o elemento morte junto a uma estrutura que não tem esse elemento chamado morte, né? Estrutura do aspirante a Buda é somente feito de desejo, desejo, desejo. Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama e desejo de sono. Essa é a estrutura do aspirante a Buda. Trabalho do Buda, tudo é trabalho do Buda Amida, né? E aí, o que é a mente dupla? A mente dupla realmente é uma coisa, do ponto de vista do entendimento, é um barato, é um prazer enorme compreender a vida do aspirante a Buda como sendo uma mente dupla, né? É um prazer grande demais, né? E conforme eu disse, né? E aí, Amida Butsu, o que mais que falta? O que mais que falta para que eu
deixe de ser aspirante a Buda e me torne logo um Buda. Não é verdade? Tornar-me um Buda e aí sair para o mundão. Sair para o mundão aí para fazer o que deve ser feito, né? Mas primeiro eu tenho que resolver essa questão. Na verdade, é uma coisa que essa prisão, né, na busca budista, né? É uma prisão que impede o Hideo Yahiro de sair para, sei lá, procurar algum emprego, algum trabalho, alguma atividade, não é? Porque eu estou preso aqui nessa condição de estar buscando a fé, né? Buscando a verdadeira fé. Mas, assim, talvez essa gravação também tenha é uma autoafirmação dessa coisa do aspirante, desse trabalho meu do Hideo Yahiro de aspirante a Buda, né? É muito mais importante do que qualquer coisa que eu queira fazer, não é? É. E também porque existe uma outra constatação, se eu caminhar assim coerentemente este caminho de aspirante a Buda, né, de pertencer a Jodo Shinshu Shinrankai e frequentar e participar coerentemente das atividades da Jodo Shinshu Shinrankai, não é? Se eu fizer isso, as coisas vão vir assim, e tem vindo mesmo, né? Como brinde, como lucro, não é verdade? Por isso que eu sigo esse caminho da Jodo Shinshu Shinrankai, que é um caminho, nesse sentido, extremamente lucrativo. A mente dupla, né? O entendimento dá uma certa liberdade, né? Eu andei muito preso, né, a uma busca por resposta, né, durante um bom tempo, né? E também bastante atarefado por conta das circunstâncias também do esporte britânico, não é? Você fica totalmente atarefado, né? Você fica focado no esporte britânico, né? E também eu acho que eu perdi um pouco esse foco nessa frase, né, do Shinran Shonin, nesse período aí do esporte britânico. Que, claro, e desse período intenso, né, do esporte britânico, né? Esse período intenso e realmente uma grande
uma grande ilusão também, né? O esporte britânico também é uma coisa, um caminho obrigatório do aspirante a Buda, mas que se você parar para pensar, foi apenas um detalhe, né? Apenas uma coisa que você ficou totalmente envolvido, né? Enfim, sempre quando há um grande evento do esporte britânico, realmente você acaba, enfim, até fugindo um pouco do verdadeiro foco, que é a fé, né? Que é buscar a fé, buscar o itinem, né? Porque porque no final das contas é um castelo erguido na areia, né? Tudo vira absolutamente nada, né? Se você conquistou, né, glórias e mais glórias, tudo isso diante do leito de morte não é absolutamente nada. E o pior, na verdade, as conquistas acabam se tornando um empecilho, um obstáculo, né? Porque no final das contas como diz um verso de uma canção do João Gilberto, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz, né? Vou terminar com João Gilberto. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Não é verdade? Então, sempre tem que voltar à estaca zero, ao ponto de partida, que é a busca da fé. Você tem que sair do sofrimento, né? Conquistas que você tenha conquistado, né, não tem importância nenhuma, né? É uma ilusão, né? Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz, não é? Claro que o esporte britânico é importante para o aspirante a Buda, né? Isso está mais do que claro. Mas, né, é apenas um detalhe, né? É apenas um detalhe. Tem que voltar ao ponto de partida da busca. Do contrário, isso sim é arrependimento, né? Portanto, a reflexão que eu devo fazer aqui agora é ser sempre coerente nas atividades da Jodo Shinshu Shinrankai, né? Claro que priorizar as atividades da Jodo Shinshu Shinrankai, né? Por exemplo, entre participar de uma atividade da Jodo Shinshu Shinrankai e namorar, sempre tem que ser prioridade Jodo Shinshu Shinrankai. Esse é o grande detalhe. Muito obrigado.